Pessoal, hoje eu vou com o quadro Rubens Indica. E hoje eu vou estar indicando aqui pra vocês, então, 7 filmes de terror em preto e branco que você precisa muito conhecer. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, pessoal, hoje eu vou estar indicando, então, 7 filmes de terror que são em preto e branco, que são muito bons, que são excelentes, que todo fã de horror tem que conhecer. E vamos parar com o negócio de preconceito, viu? Que eu sei que tem muita gente que não gosta de filme preto e branco simplesmente pelo fato dele ser em preto e branco. Aí eu me pergunto, por que, gente? A cor é tão importante assim pra você conseguir entrar na história e absorver tudo que a história quer passar? Não, gente, pelo contrário, tem muita história. Vocês podem estar até vendo aqui, o vídeo está em preto e branco, né? Tem muita história que é em preto e branco, que foi filmada em preto e branco, que tem toda uma elegância a mais, que tem todo um quê a mais, que deixa a história mais interessante ainda, porque os diretores fazem muito aquele negócio do jogo de luz e sombra, que deixa uma parte mais clara, uma parte mais escurecida, as sombras grandes aparecendo lá atrás e engolindo todo o redor, deixa a coisa muito mais sombria, é muito legal, é muito bom. Então eu vou indicar aqui 7 filmes que eu gosto demais e que eu acho que todo mundo tem que conhecer, que são obras em preto e branco e são maravilhosas. Então vamos lá? A minha 7ª indicação então fica para o filme The Bad Seed. O nome aqui no Brasil é um nome bem podre, que se chama então A Tara Maldita. Esse filme é de 1956 e ele foi inspirado então no livro que todo mundo deve conhecer atualmente, que é O Menino Amado, do William March, que a Dark Side Books lançou recentemente aqui no Brasil. Foi a primeira publicação daquele livro aqui no Brasil. Até então ele nunca tinha sido publicado aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, quando o livro foi lançado, ele fez muito sucesso e chocou muitas pessoas. E o filme é igualmente maravilhoso. Vai contar a história dessa menininha, a Rhoda, que ela é muito estranha, ela é muito diferente das outras crianças. Ela parece não ter sentimentos assim por ninguém, ela é muito perfeitinha, faz tudo certinho, está sempre muito bem vestida, cabelo muito bem arrumado, sempre perfeita, mas quando ela não consegue uma coisa que ela quer muito, ela faz de tudo para conseguir aquilo, nem que seja matando a pessoa responsável por não ter deixado ela conseguir aquilo que ela queria. E esse filme então vai lidar com o tema polêmico da psicopatia infantil. Gente, esse filme é maravilhoso. Eu assisto esse filme desde que eu era criancinha mesmo, porque eu já devo ter contado essa história diversas vezes aqui no canal. Quando eu era mais pequeno, quando eu era criança, minha família tinha uma TV em preto e branco. Essa televisão era uma televisão quadradona, com caixa de madeira, a tela menorzinha assim, o botão era daqueles de rodar assim, que subia a anteninha para você encontrar o canal, quase como um botãozinho de rádio. Era bem antiguinha, sabe? Bem antiga mesmo, e ela era em preto e branco. Então tudo que passava nessa TV era preto e branco, não importava se a programação original era colorida. A TV era em preto e branco, então tudo saía preto e branco. E na época, eu não lembro qual que era o canal que passou esse filme, mas eu lembro dele ter passado, acho que umas 2 vezes só, pouquinhas vezes, mas eu lembro que as vezes que passou, eu assisti, fiquei muito impressionado e gostei demais. Eu amava essa história, eu achava muito legal. Essa ideia da criança, esse negócio de uma criança assassina, malvada, que faz tudo para conseguir o que quer, e era muito boa, eu adorava esse filme. Então, é uma dica para vocês. A minha indicação de número 6 vai então para o filme Straight Jacket, aqui no Brasil conhecido como Almas Mortas, de 1964. Gente, esse filme é muito bom. Para começar, ele tem como principal no elenco a Joan Crawford. Ela é uma atriz sensacional, é uma das grandes atrizes do cinema, da Old Hollywood, né? A era de ouro dos filmes de Hollywood. É uma atriz muito boa e, após um certo período, grandes atrizes começaram a ficar esquecidas em Hollywood, sabe? Depois que passava dos 40 anos, Hollywood já torcia o nariz. A gente vê que até hoje é desse jeito. Mas naquela época, eles não davam papéis nenhum para elas. Então essas atrizes se viram obrigadas a aceitar qualquer coisa que chegava para elas. E elas começaram então a aceitar filmes de terror, terror psicológico, terror sobrenatural, terror, qualquer tipo de terror. Porque era a única coisa que chegava nas mãos delas. Porque teve um filme que eu acho que todo mundo conhece, que é Whatever Happened to Baby Jane, O que terá acontecido a Baby Jane, que
fez um tremendo sucesso que reunia duas atrizes fantásticas, que era a Bette Davis, que é a minha atriz favorita de todos os tempos, e a Joan Crawford, que eu gosto muito também. E esse filme era uma história de terror psicológica, com toques de drama, que fez extremo sucesso na sua época de lançamento, 1961, 62, por aí. E a partir desse momento, o pessoal queria muito ver filmes de terror com essas mulheres mais velhas. Então foi onde foi saindo um atrás do outro. E a Joan Crawford fez inúmeros filmes assim. E esse eu acho que é o melhor dos que eu vi só com ela assim. É o meu favorito, que se chama Almas Mortas. É um filme muito bom. Nós temos a nossa protagonista, a Lucy Harbin. E ela, quando era mais jovem, ela cometeu um crime brutal. Ela chegou em casa, viu que o marido dela estava traindo ela com uma outra moça, uma mocinha mais jovem, na cama deles. Ela catou o machado e retalhou eles, arrancou a cabeça de cada um deles e destruiu o corpo deles. Enquanto a filhinha dela estava vendo aquilo, a filhinha dela viu tudo. A Lucy Harbin então foi parar no manicômio, ficou internada por anos lá, e os anos se passaram, a filhinha dela fez muitos tratamentos psicológicos para poder esquecer aquilo, cresceu, se tornou uma adulta, e a mãe saiu então do hospício, aparentemente recuperada, melhor, estava tentando as ideias como ela estava no começo do filme. Ela sai então e vai morar com a filha. Aí uma série de assassinatos começam a acontecer do mesmo jeito, com um machado e cabeças decepadas. Aí todas as dúvidas vão se voltar então para a mãe, para Lucy Harbin. Gente, é um filme muito bom. A atuação da Joan Crawford está espetacular. Ela convence demais como uma moça perturbada que não consegue decidir se ela está matando ou não. Ela não sabe. É incrível, é fantástico. Então, é uma dica muito boa. A minha indicação de número 5 vai para o filme A Casa dos Maus Espíritos. O título original é The House on Haunted Hill, de 1959. Esse filme ele foi dirigido pelo mestre dos truques de cinema, que era então o William Castle. William Castle, ele fazia muitos filmes de terror. Ele fazia tipo uns truquezinhos no cinema. Por exemplo, você ia assistir o filme dele, aí você sentava na cadeira, estava assistindo o filme, de repente a cadeira começava a tremer. Ou então você estava assistindo o filme, de repente passava um fantasma voando por cima da sua cabeça. Ele fazia esses diversos truques. Inclusive, ele dirigiu o filme anterior que eu falei pra vocês aqui, que é o Almas Mortas. E esse filme, ele conta com a presença do astro dos filmes de terror da década de 50 e 60, Vincent Price. Gente, eu gosto muito do Vincent Price, a atuação dele. O pessoal fala muito que é uma atuação bem caricata, bem exagerada, mas eu gosto demais, embora, sabe, ele se encaixa perfeitamente em todos os filmes de terror que ele faz. E a história é a seguinte: nós temos esse casal que é formado pelo Vincent Price e a esposa dele, que eu não me lembro o nome da atriz, ainda é personagem agora. Eu lembro do nome de pouquíssimos personagens. E esses dois, então, ele tá preparando uma festa de aniversário para a esposa dele. A esposa dele tá fazendo aniversário e tudo mais, só que tem um porém, ele é muito rico. E ele suspeita que a esposa dele só está junto com ele por causa do dinheiro dele, como ele suspeitava das outras esposas anteriores. Parece que ele teve 3 ou 4 esposas, e todas as 4 morreram de forma misteriosa. E acontece que ele resolve fazer esse aniversário para ela nessa casa da colina mal assombrada, a House on Haunted Hill. E essa casa tem fama de ser mal assombrada, que tem fantasmas lá, espíritos zombeteiros, que todo mundo que entra lá não volta mais, quem volta tá louco e tudo mais. Ele resolve fazer essa festa lá. Aí ele convida pessoas que ela nunca viu na vida, sabe, pessoas aleatórias. Ele vai e chama essas pessoas e fala: quem conseguir sobreviver de hoje até amanhã do outro dia vai ganhar uma quantia X em dinheiro. Se alguém morrer, a pessoa sai da conta e o dinheiro é dividido entre os sobreviventes. E vai indo aí. Ele vai, é até interessante que tem uma cena que ele abre uns caixõezinhos assim, pequenininhos de madeira, e dentro de cada um desses caixões tem uma arma. Ele dá para cada um dos participantes desse jogo estranho dele, esse aniversário, que eu não sei de onde veio esse aniversário, e fala: bora lá, vamos andar por essa casa aí, vamos ver quem sobrevive ou não. E a esposa dele tá pé da vida com ele, tipo, como assim? Que tipo de aniversário é esse? Por que você vai fazer uma coisa dessa? Isso é um aniversário, isso é um joguinho seu. E a história vai continuar a partir daí então, com esse pessoal nessa casa estranha, e esse prêmio muito cobiçado, e a casa ser assombrada ou não. O filme é muito divertido, é muito legal, ele é o mais leve dessa lista aqui.
porque ele, embora tenha o terror, ele tem algumas coisas que hoje em dia soam bem datadas e até mesmo cômicas. Tem um esqueleto andante que sai andando pela casa e você vê que é um esqueletinho amarrado nos fios, é bem cômico. Mas pra época foi muito assustador e tudo mais, até que ele fez o William Castle, nas exibições do filme no cinema, tinha momentos que você tava andando e de repente tinha um esqueleto sentado na poltrona ao seu lado. Ele fazia muitos esses truquezinhos. E o filme é muito bom, é muito divertido. Ele tem uma versão colorida também, que foi colorida digitalmente. Fujam da versão colorida. A melhor mesmo é a versão em preto e branco, que é o que eu estou indicando aqui, porque filmes em preto e branco ganha uma atmosfera muito bonita e macabra. E esse filme em especial fica 1000 vezes melhor quando você assiste o em preto e branco. Então eu indico aí. E lembrando, esse filme teve um remake, eu acho que em 1999, que se chama A Casa da Colina. A história é a mesma, mas o filme de 99 eu não gosto muito. Mas não é um filme ruim não. Só que não é um dos meus favoritos, eu prefiro o original. A minha indicação de número 4 vai para o filme Black Sabbath, ou A Máscara de Satã. Saiu em 1960 e foi dirigido pelo mestre dos filmes italianos de terror, filmes góticos e filme giallo, Mario Bava. Gente, é um diretor maravilhoso, Mario Bava. Eu já assisti muita coisa dele. Eu acho que assisti quase tudo que ele lançou. Ele é um diretor muito bom. Ele passeava entre diversos gêneros, mas a gente sabe que ele tinha uma paixãozinha maior pelos filmes de terror. Ele começou a dirigir, então, obras de terror gótico. Tem esse Black Sunday, que eu indiquei agora. Tem o Black Sabbath, que foi feito um pouquinho mais pra frente, que tem o Boris Karloff no elenco. Tem algumas coisas assim legais. Ele fez muitos filmes giallo, que são filmes de assassinato e investigação, que fazia muito sucesso na década de 70 lá na Itália. Ele fez muito filme bom. E hoje eu estou indicando então A Máscara de Satã, que é um filme maravilhoso. Ele é de 1960 e tem a Barbara Steele no elenco como papel principal, da princesa e da bruxa. A história é a seguinte: nós temos então essa bruxa, que ela foi acusada de bruxaria e está prestes a ser queimada numa fogueira e pagar por todos os seus pecados. Acontece então que o cara lá, o inquisidor, fala: você fez muita maldade na sua vida, não sei o que, a gente vai te colocar então a máscara de Satã. Que consiste então numa máscara de ferro que é cheia de pregos por dentro. Eles colocam a máscara e martelam a cara dela, os pregos enterram na cara dela, aquela coisa mais nojenta do mundo, para um filme de época bem nojento. E ela morre, mas antes ela amaldiçoa toda a vizinhança e, em especial, a fazenda do inquisidor. Ela fala que vai voltar para se vingar. E não é que acontece um tempo, passa um tempo, algumas circunstâncias passam aí e a bruxa volta para poder se vingar da família. Aí já passaram-se muitos anos e a família agora é composta por um pai, um irmão e a irmã, que é uma princesa. Que um detalhe legal aí que a Barbara Steele interpreta as duas. Ela interpreta a bruxa e interpreta a princesa. E o filme vai jogar com esse negócio das duas serem idênticas e troca de lugar, e feitiço, magia, morte. É muito bom esse filme. É estupendo, gente. Indico demais. A minha indicação de número 3 vai para então o filme Hush Hush Sweet Charlotte, ou o nome aqui no Brasil, Com a Maldade na Alma, de 1964. Nossa, gente, esse filme é um dos meus queridinhos do coração. Eu gosto demais desse filme, porque além da história magnífica dele, ele tem a presença de duas atrizes que eu amo de paixão. A Bette Davis, que todo mundo sabe aqui do canal, e a Olivia de Havilland, que eu gosto muito também. A Bette Davis, vocês devem conhecer, ela fez diversos filmes famosíssimos na Hollywood dos anos 30, 40, 50. Ela era uma atriz espetacular. Pra mim, ela foi a melhor atriz que já pisou na face da terra, extremamente talentosa, muito boa, tinha uma personalidade exuberante, chamava muita atenção, só fazia filme bom. E a Olivia de Havilland é incrível também, ela era extremamente talentosa, ela também tinha um talento inigualável, muito grande. Ela ganhou 2 Oscars, bem legal. A Bette Davis ganhou 2 também, mas a Bette Davis concorreu a 11 Oscars. Então, eu acho que é uma das atrizes que mais concorreram ao Oscar na história de Hollywood. E a Olivia de Havilland fez também muitos filmes famosos na era de ouro da Hollywood, dos anos 30, anos 40. Ela tá em O Vento Levou, gente. E, como eu disse, esse filme também entra naquela história dos filmes de terror que eram oferecidos para senhoras mais velhas, que passavam dos 40, 50 anos. E o filme é o seguinte, é uma história gótica clássica. Nós temos a Charlotte, que é feita pela Bette Davis. A Charlotte mora nesse casarão gigantesco, porque sozinha,
Ela mora nesse casarão gigantesco sozinha, porque no passado ocorreu um escândalo. Elas estavam dando uma festa lá, o pai da Charlotte estava lá e a prima dela, que é feita então pela Olivia de Havilland, também estava lá. Elas eram jovenzinhas, estavam tendo aquele festão e acontece um assassinato brutal. Um cara é matado a machadadas por alguém e a mão dele é decepada. E eles encontram então a personagem da Bette Davis, a Charlotte, com o vestido todo sujo de sangue. Aí a vizinhança inteira, a cidade inteira, foi a Charlotte matou o cara. Então os anos se passam, ela fica morando nessa casa sozinha, não tem contato com ninguém, ela é bem antissocial mesmo, quando alguém vai lá, ela solta os cachorros nele, fala tudo quanto é tipo de palavrão, expulsa eles de todo jeito. Ela é bem antissocial mesmo. Ela só tem uma fiel escudeira, que é uma empregada que acompanha a família há anos. E acontece que ela mora nessa casa sozinha, só que a cidade está construindo um desvio, uma estrada que vai desviar, e por coincidência a estrada vai passar bem por cima da casa da Charlotte. A casa é um casarão gigantesco, vitoriano, lá em Nova Orleans, aquela coisa enorme, toda gótica, toda sinistra. E então eles vão derrubar a casa da Charlotte, mas ela não quer aceitar de jeito nenhum. Eu não vou sair da minha casa, porque essa casa aqui é minha, eu moro aqui desde que eu nasci, vocês que vão todo pros quintos. E ela então chama a prima dela. A prima dela mora na cidade atualmente, é uma moça estudada, é uma moça entendida. Ela chama a prima dela na cidade para ajudar ela. Prima, você tem que me ajudar, você entende dessas coisas, você vai lá na prefeitura, conversa com o prefeito, vê se você consegue fazer alguma coisa para me ajudar, porque eu não quero que destruam a nossa casa. E acontece que a prima dela chega, só que a Charlotte começa a ficar cada vez, sabe, perturbada, porque ela começa a ver o fantasma do cara que dizem que ela matou andando pela casa. Ela começa a escutar barulhos, ela começa a ver portas se fechando, ela começa a ver sombras passando do lado de fora da casa, ela começa a ver a mão decepada dele pela casa, ver o machado, e a coisa vai ficando cada vez maior e a prima dela não sabe como lidar com aquilo. A Charlotte está ficando louca, o que está acontecendo? Será que é assombração de verdade? O filme é estupendo, é um filme muito bom, é um filme longo, o filme tem quase 2 horas e meia, quase 3 horas, é bem longo então o filme. Ele tem várias reviravoltas, você vai vendo, aí chega no meio, dá uma reviravolta, depois chega na frente, dá outra reviravolta. É um filmaço, gente. Minha próxima indicação então, que é a indicação de número 2, vai para o filme Os Inocentes, de 1961, que tem no elenco a Deborah Kerr. Gente, esse filme, nossa, eu acho que eu já indiquei esse filme tantas vezes aqui no canal que vocês já devem até saber a história de cor. Que é um filme maravilhoso. Esse filme foi inspirado então na obra literária do Henry James, A Volta do Parafuso. E a história é a seguinte: nós temos a nossa protagonista, que ela vai ser então a preceptora de 2 crianças, do Miles e da Flora, num casarão gigantesco que fica no meio do nada. Esse casarão fica distante de tudo, tem um enorme lago na frente, tanto é que a casa tem até nome, que é a Mansão Bly. E ela vai lá para poder tomar conta dessas crianças. O tio delas fala: você não me incomoda para nada, você tem total responsabilidade na criação dessas crianças e em tudo que tiver relacionado a elas, você não me incomoda para nada. E ela vai lá então morar nesse casarão para poder tomar conta dessas crianças. Só que antes dela tinha uma outra preceptora lá. E essa preceptora anterior a ela, a Miss Jessie, morreu de forma muito misteriosa. E o cara que era namorado dessa preceptora, que era o cara que cuidava da plantação ali ao redor, que cuidava da casa, que cuidava dos cavalos, esse tipo de coisa, também morreu de forma muito estranha. E o mais esquisito ainda é que a nossa protagonista começa a ver vultos e sombras e fantasmas do que parecem ser os antigos empregados da casa. E o mais esquisito ainda é que as 2 crianças parecem que se comunicam com esses antigos empregados. Bizarro, gente. O filme também é espetacular. Tem muito esse jogo da luz e da sombra também. Tem muito esse negócio da casa gigante que tem portas que se fecham sozinhas, sons que fazem, ecoam pela casa toda. É um filme espetacular, gente. Todo mundo tem que conhecer. Minha última indicação, a indicação de número 1, vai para o classicão que todo mundo conhece e todo mundo tem que ver. Psicose, de 1960, dirigido pelo Alfred Hitchcock e que tem no elenco então o Anthony Perkins e a Janet Leigh. Gente, o que falar desse filme, né, gente? Todo mundo conhece a história, ela foi baseada no livro do Robert Bloch, é uma história
magnífica também, é uma história muito boa, o filme é estupendo. Hitchcock fez milagre com esse filme, porque ele tinha um orçamento desse tamanhozinho, porque foi tudo do dinheiro dele que ele tirou, porque o estúdio não quis financiar ele transformou numa obra magistral que é lembrada até hoje nos cinemas, e um filme muito bom. A história eu vou falar bem rápido aqui, porque todo mundo já conhece. A história é a seguinte: nós temos a personagem da Janet Leigh, que é a Marion Crane, e ela está em fuga, porque ela acabou de roubar uma quantia exorbitante de dinheiro do chefe dela. Que o chefe dela mexe com esse negócio de imóveis e tudo mais. Chega um cara muito rico lá e fala que vai comprar um imóvel e dá tudo em dinheiro. E ela, com a desculpa de pegar o dinheiro para depositar, cata o dinheiro e foge. E ela tá fugindo, e até que ela vai parar nesse motel de beira de estrada, que é o Bates Motel. Ela chega lá e se hospeda no hotel e tudo mais, e o cara lá é muito simpático, Norman Bates. Ele é muito simpático, muito gente boa e tudo mais, hospeda ela lá e tudo bem. Até que acontece o grande erro do filme, que é matar a protagonista nos primeiros 20 minutos de filme. Que até então a Janet Leigh era vista como protagonista do filme, que é a mãe do Norman Bates, sai da casa dela e vai lá, desce lá e mata a Marion Crane a facadas numa cena chocante no banheiro. Todo mundo conhece, gente. E o filme vai continuar então a partir daí. O filme é magistral, gente. Eu não tenho nem o que falar, né? A trilha sonora tá incrível. Nossa, todo mundo lembra da trilha sonora até hoje desse filme. É um filme estupendo, é um filme que é o concurso, né, gente? Só que eu tive que colocar aqui porque muita gente que não vê filmes de terror em preto e branco se recusa a ver esse filme só pelo fato dele ser em preto e branco. Então, ó, vai parar com essa bobeira, com esse preconceito e vai assistir. Esses 7 filmes que estão aqui são filmes estupendos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem longuinho, mas eu acho que valeu a pena porque são só obras que eu gosto demais. São filmes que eu amo de paixão e que eu acho que todo mundo tem que conhecer. E parar com preconceito bobo de filme preto e branco. Então, bora lá assistir, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí, que isso ajuda muito o canal. E até amanhã com o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.